Bom dia a todos. Bom dia. Havendo número legal, declaro aberta a sessão presencial deste dia 28 de setembro de 23, 31ª sessão presencial ordinária, que conta com a participação do desembargador Vicente e da doutora Lidiane Melo de Souza, substituindo o desembargador Ronaldo, que está viajando, e também com a honrosa presença física da doutora Lígia Cavalcante, que está nos honrando com sua presença nesta manhã. Peço desculpa pelo mau jeito, estou um pouco adoentado, estou levando aqui com uma certa dificuldade, mas nós chegaremos lá. Eu indago inicialmente se há alguma restrição, alguma observação a ser feita em face da ata da sessão anterior. Não havendo, declaro aprovada. Alguns processos serão adiados, eu vou logo fazer o apregoamento desses processos para depois, então, darmos sequência a partir dos pedidos de preferência e de sustentação oral. O primeiro processo é apelação criminal número 000-188-73-2017, da relatoria do desembargador Ronaldo, está adiado em face de sua ausência justificada. O recurso sentido estrito, o 2 da pauta da ação penal 119-17-2018, da relatoria do desembargador Vicente, foi retirado. Não, isso aqui? Está adiado. Está retirado, vai ser retirado de pauta? Não, adiamento. Adiado. A pedido da defesa. Adiado a pedido da defesa. O terceiro é o habeas corpus 081-83-68-68 de 2023, paciente Jardielson Lima Silva. Houve pedido de desistência de sustentação oral. Aí eu indago do desembargador Vicente se ante esse pedido de desistência, se o processo volta para virtual ou se Vossa Excelência julga. Nós poderíamos julgar, já que se trata de concessão de ordem, já foi deferido o pedido de liminar, Tá. inclusive. Então, eu vou só terminar de apregoar os que estão sendo adiados e volto a Vossa Excelência a palavra, tá? Aliás, vamos então ver os pedidos de sustentação anteriores, cujos advogados estejam presentes. O oitavo da pauta, apelação criminal 080-14-29-66-2022, também está adiado. O desembargador Ronaldo é o relator, revisor José Luiz Oliveira de Almeida. O apelante é João Carmo Costa Filho e outro. O segundo apelante é Nalberto Gomes Pinheiro. O terceiro apelante, José Leomar Souza da Silva e outro. Processo adiado. O nono também está adiado. Apelação criminal 335-59-2017, da Vara Única de Timbiras. O apelante é o Raimundo Nonato da Silva Pessoa, o relator desembargador Ronaldo. O décimo também está adiado. É a apelação criminal número 00562935-2019. O apelante é o Ministério Público do Estado do Maranhão. O relator desembargador Ronaldo também está adiado em face da ausência justificada do mesmo. Vamos adiar também a apelação criminal 307-31-2013, apelante o do NFC, relator desembargador Ronaldo. Adiado também o 12º, 0800-924-29-2021. Da mesma forma, a relatoria do desembargador Ronaldo. Primeiro apelante, Antônio Kelson Sena Rosa Feitosa. O segundo apelante, Irene Cardoso da Silva. O 13º também está adiado. Apelação criminal 051-647-90-2014. Primeiro apelante, Claubson Maranhão dos Santos, advogado. Segundo apelante, Kelson Lopes Souza, adiado pela ausência justificada do relator. 14º, bom, aqui tem pedido de preferência. Agora vamos ver então quais são os primeiros pedidos de preferência pela ordem aqui para a gente julgar. O primeiro seria do... Acho que o 15º também está adiado, não está? O 15º? 14º e 15º também estão adiados, né? O habeas corpus, 14º, habeas corpus 0811-391-60-2023,
paciente Lucas Leite Ribeiro Porto. Adiada a pedido da defesa. O 15º é o processo 564-40/2016, apelante Alberto Nunes Carvalho, também está adiado em face da ausência do relator. Então, vamos ao quarto da pauta. O advogado está presente para sustentação oral. Vou fazer o apregoamento. Tá tudo bem, senhora. Não sei por que. Diga. É pela ordem de preferência. Vamos lá. Então, vou chamar a julgamento habeas corpus 081, 83, 99, 88, 2023, paciente Lucas Eduardo Costa Soares, advogado Joilson Alves Silva, OAB, Maranhão, 20.760, impetrado juiz de direito da vara única da comarca de Dom Pedro, incidência penal, artigo 33 e 35 da lei 11.343, relator José Luiz Oliveira de Almeida. Doutor, o senhor pode já iniciar a sustentação oral, o senhor tem 10 minutos para fazer, declinando antes, número de ordem e o nome completo para fim de registro. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Joilson Alves Silva, OAB 20760. Bom dia aos eminentes desembargadores, bom dia, Vossa Excelência, Procuradora de Justiça e a todos que estão aqui presentes. O caso dos autos, Excelência, é o segundo habeas corpus que a gente impetra em relação a esse paciente. O primeiro habeas corpus foi em razão de uma decisão considerada genérica, né, do juízo de base, que decretou a prisão preventiva do paciente sob a seguinte fundamentação, né, ipsis literis. Nos autos do inquérito policial, provas testemunhais, informação policial corroboram a participação do investigado Lucas Eduardo Costa Soares em associação para a comercialização de droga. Apenas esse parágrafo havia subsidiado, naquela ocasião, a prisão preventiva do paciente. Nós apresentamos aqui a defesa, sustentação oral, inclusive o relator, naquela ocasião, que era o eminente desembargador Vicente, entendeu pela sua alteração de voto, mas o desembargador José Luiz, juntamente com o desembargador Ronaldo, entenderam as investigações, e também foi um entendimento trazido pelo Ministério Público, Excelência, não era a senhora naquela ocasião, mas foi trazido pelo Ministério Público, pela Procuradoria de Justiça, que naquele momento, como ele foi preso em fevereiro desse ano, as investigações ainda estavam num estado embrionário, e que talvez, durante a persecução penal, outras provas viessem aos autos, né, entendendo assim pela manutenção da prisão preventiva. Ocorre que toda a marcha processual se deu, e o que acontece? O que a gente tem de provas em relação para manter esse paciente ergastular? Nós temos 3 páginas. A primeira página é um relatório inicial da polícia, né, de 2 investigadores. Aqui nem o próprio delegado assina esse relatório, mas são 2 investigadores de polícia. O relatório que está lá nos autos, né? Eu coloquei nos autos de habeas corpus também, que diz o seguinte: Lucas Eduardo, conhecido como Patrão, segundo informes obtidos, tem posse de um revólver calibre 38, com o qual faz ameaças aos usuários, faz venda e entrega de drogas costumeiramente em sua residência. É o que consta no relatório. Esse relatório, ele lastreou, né, um decreto de prisão temporária. Depois que foi feito o decreto de prisão temporária, com busca e apreensão, foram até a residência do Lucas, que mora sozinho com a sua mãe, que é cuidador da sua mãe. E lá, no relatório de busca e apreensão, foi feito o seguinte: na casa de Lucas Eduardo, busca e apreensão em sua residência, ocasião em que nada ilícito foi encontrado, tendo sido apreendido um celular da cor bege e a quantia de R$340, que inclusive era referente à aposentadoria que a sua mãe recebia. Ok, então fomos para as audiências, né? Para a parte mesmo ali onde nós iríamos ouvir as testemunhas, e inclusive essa defesa almejava ouvir esses 2 policiais,
para saber, para ter detalhes da operação, de onde que vieram essas supostas informações, porque não tinha testemunhas nos autos, né, dessas informações. Ocorre que, nas audiências, foram chamados um delegado de polícia, 3 investigadores da Polícia Civil e uma testemunha comum do povo. E nenhuma tinha ciência de quem era o paciente. Nenhuma, Excelência. Então, naquela ocasião, em banca, né, este causídico, este patrono, pediu que o réu fosse posto em liberdade, né, para que ele pudesse pelo menos responder em liberdade, porque ali estava havendo uma antecipação da pena. E aí o magistrado depois respondeu ao pedido e aí que entra esse segundo habeas corpus em relação a essa decisão do magistrado, né, para que não houvesse uma perda de objeto, então foi em relação a essa decisão e tudo que ocorreu na fase probatória das audiências, que diz assim, agora o próprio magistrado se manifestando. Lucas Eduardo, por sua vez, foi apontado como integrante do grupo criminoso comandado por Francisco, conforme corroborado em informações prestadas pelos policiais civis Jackson Douglas e Francisco Evandro, que nem ao menos foram chamados para oportunizar a defesa o contraditório. Nós nem tivemos oportunidade de falar com esses policiais. Um dia eles sentaram, fizeram esse relatório, e esse advogado respeita muito o trabalho da polícia, mas sem trazer, Excelência, aos autos qualquer prova. A gente está mantendo ergastulado um rapaz de 21 anos de idade, que não tem nenhuma passagem pela polícia, é o único cuidador da sua mãe. E olha, para eu encerrar aqui, aí sim, aí ele continua, responsáveis pelo relatório para fundamentar o pedido de busca e apreensão. E é isso que mantém ele preso até o momento. Excelências, já me encaminhando para o final, eu sei que o tempo aqui é muito precioso. Eu cheguei a estagiar 2 anos para a Defensoria Pública. E quando eu estagiava para a Defensoria Pública, eu era estagiário do Núcleo de Segunda Instância. Então, durante esses 2 anos, eu comecei a fazer uma pesquisa jurisprudencial deste tribunal. Tudo que era favorável aos pacientes, aos réus, à defensoria, aos apelantes, eu selecionava porque eu queria usar aquilo ali nas minhas peças, né, usando a jurisprudência do nosso tribunal local. E eu confesso para vocês que eu já vi esse tribunal franqueando, né, ali a possibilidade para que réus em situações extremamente mais críticas do que essa pudesse responder em liberdade, né? Franqueando a eles a possibilidade de não pagar antecipadamente por uma pena de um crime que eu tenho certeza que essa turma vai reformar. A apelação já foi feita, vai vir para cá, né? E eu tenho certeza que vai ser reformado aqui. E aí, como explicar para a família também do paciente? Eu sei que isso foge da prática forense, mas eu não pude evitar que os familiares dele viessem hoje aqui para ouvir e entender o que está acontecendo. Porque o advogado, no momento que o advogado perde as palavras e não sabe mais como explicar. Então, a mãe de 74 anos hoje pegou um carro às 2 horas da manhã, veio da cidade de Dom Pedro, porque ela queria entender o que estava acontecendo com o filho, que é o único cuidador dela. Só moram eles dois na mesma casa. Então, por mais que Vossas Excelências, por uma razão ou outra, entendam, né, que existe uma prova ou outra, a possibilidade de manter ele regastulado, eu gostaria muito que fosse avaliado essas circunstâncias, né, que é uma absoluta ausência de provas, né, de provas materiais, para confirmar na casa dele nem droga, nem altas quantias de dinheiro, nem instrumentos que denotassem a traficância foram encontrados. Então, o que esse advogado pede aqui é que seja concedida a ordem, ainda que sob monitoração eletrônica, nos termos que Vossas Excelências entenderem necessário. Encerro aqui a minha sustentação. Agradeço a Vossa Excelência, parabenizando pela objetividade, pela clareza da sustentação oral. Os argumentos foram bem esgrimidos, vamos então analisá-los na hora própria. Ouço agora o Ministério Público. Bom dia a todos. Tá ligado? Excelência, tá ligado. Além do parecer já contido nos autos, eu gostaria de acrescentar algumas considerações. Primeiramente,
Doutor, eu ouvi atentamente a sua relação. Acontece é que Vossa Excelência, pelo que eu entendi, está calcado para obter soltura do ora paciente, está calcado na ausência de provas da autoria delitiva. Eu acredito que os crimes pelos quais o seu paciente, agora sentenciado desde 5 de setembro, nesse momento, em primeiro lugar, o decreto que o senhor acusou na exordial, ele já se encontra superado por outro, que foi aquele contido na sentença. E, em segundo lugar, acredito eu que, considerando que o sentenciante ele condenou o paciente que, segundo consta dos autos, faria parte de uma organização, porque ele pertence a uma facção, facção essa, e responde também, preciso eu dizer, nesses autos, o líder dessa facção e outras pessoas. Eu não vislumbro nesse momento, até em decorrência dos argumentos que foram explicitados aqui por Vossa Excelência, diante de uma sentença da qual Vossa Excelência aqui já comunicou que apelou, ou seja, que recorreu, eu não vislumbro, nesse momento processual, a possibilidade de ser concedida a ordem de habeas corpus. Eu estou endossando o parecer da doutora Regina Rocha e resolvi fazer essas pequenas considerações. É o parecer, senhor. Agradeço a Vossa Excelência também pela objetividade e clareza. Bom, a situação aqui, ela impõe algumas observações. Primeiro que a questão dessa prisão dele já tinha sido examinada por essa corte, decidido que a prisão não havia e não uma ilegalidade. A segunda questão que deve ser relevada é que há um novo título que mantém a prisão. Ele foi condenado, antes ele não tinha sido condenado, ele foi condenado a 9 anos, sobreveio a decisão de manutenção da sua prisão, e eu só estou conhecendo habeas corpus porque as razões são as mesmas, tá? Mas eu poderia até nem conhecer, porque essa razão também já foi examinada aqui, mas para não fechar as portas do Poder Judiciário, eu estou reexaminando, reavaliando, tá? O que precisa deixar claro é o seguinte: as informações que nós temos, é preciso, eu lamento ter que dizer isso na presença da mãe dele. Eu não gosto que tragam as pessoas para se submeterem a esse constrangimento de ter que ouvir certas verdades que a gente é obrigado a dizer à luz do que está nos autos. Porque aqui não é uma invenção. Ele é apontado como integrante de uma organização criminosa, que não praticou só esse crime, que há outros crimes subjacentes. Então, os pais, infelizmente, não sabem dessas coisas. Os pais nunca sabem. Eles sempre acham que o filho é santo, que o filho está preso injustamente, mas é preciso dizer a verdade para os pais. E só estou fazendo isso porque, infelizmente, ela veio para a sessão. E é algo extremamente constrangedor para mim ter que dizer isso. Então, a situação dele é uma situação absolutamente desconfortável, apontado como integrante de organização criminosa. Não há o que se discutir em sede de habeas corpus se ele participou e o nível de participação ou não, porque isso é objeto de exame com análise verticalizada, cognição aprofundada, que só é possível na apelação, que já foi manejada, tá?
Então, não tem como se discutir aqui e agora a autoria. O que nós temos que discutir é: a prisão dele teve motivação? Sim. Qual a motivação? Integrar a organização criminosa. A organização criminosa que tem liderança, que tem nome, que tem tudo, que é tudo conhecido. E no momento em que ele foi condenado, a menos que partamos de uma análise equivocada de que foi denunciado sem que houvesse indícios, e ele não poderia ser denunciado sem indícios, que a prisão preventiva foi decretada sem que houvesse indícios, e não seria decretada se não houvesse indícios, que a denúncia foi recebida sem que houvesse indícios, e não seria recebida se não houvesse indícios, que o juiz agora condenou sem que houvesse prova do crime. Se nós considerarmos tudo isso como algo fruto apenas de um juiz especulativo, a prisão manifestar-se-ia injusta. Não é o caso, todas essas etapas foram superadas. E todas elas foram superadas a partir de dados probatórios constantes dos autos, que nós, claro, vamos reexaminar. O juiz não é semideus, e ele erra, e pode ter errado. Mas aqui o habeas corpus não é o leito próprio para a gente examinar essas questões. Então, o que eu lamento é ter que dizer que tenho que votar pela manutenção da prisão, porque as informações que há e que conduzir o juiz à decretação da prisão é de que ele é perigoso, integra a organização criminosa com outros crimes, que tem liderança, que tem nome, que tem área de atuação, tudo delimitado, tudo demarcado. Então, eu seria displicente com o interesse público se, à luz agora de uma sentença condenatória por constatar-se o envolvimento dele na prática de crime, eu agora soltasse ele quando, antes, quando só havia denúncia e instrução em andamento, a Câmara entendeu que não era o caso. A forciori, se agora já tem, inclusive, sentença condenatória, com muito mais razão essa prisão deve ser mantida. Não quero dizer com isso, doutor, que na apelação, examinando com profundidade os argumentos de Vossa Excelência, aí sim, lá é o leito próprio, a gente não conclua que a prisão é desnecessária. Mas, no momento, os dados que nós temos nas mãos, todos demonstram que ele é perigoso, porque quem integra a organização criminosa é uma pessoa perigosa. Isso aí não tem dúvida. Esse fato, por si só, traduz o nível de perigosidade. Cidadão de bem não integra a organização criminosa. Cidadão de bem não é condenado por integrar a organização criminosa, por associação para o tráfico ou por tráfico de droga. É o caso dele aqui. Por essas e por outras tantas razões que eu poderia invocar, meu voto é alentado, tem muitas mais informações além das que já dei aqui, e nesse sentido eu voto pela denegação da ordem. Doutora Lidiane, como a senhora vota? Bom dia a todos. Eu acho que já está bem esclarecido aí os pontos. Eu concordo com as observações explanadas, tanto pela doutora Lídia como pelo desembargador José Luiz. A tese da defesa é basicamente a ausência de provas, né? E o remédio que a gente está tratando é um HC em relação à legalidade ou não da prisão, né? Como já existe a sentença, como já foi pontuada pelos meus antecessores, eu voto com o relator, em consonância também com o parecer do Ministério Público, pelo conhecimento do HC e denegação da ordem. Muito obrigada, senhor. Desembargador Vicente, está sem áudio, a gente não está conseguindo ouvi-lo. Desembargador Vicente está sem áudio. Aqui, o áudio do desembargador Vicente está desligado.
Então, vamos retomar os trabalhos, já regularizada a situação aqui da nossa comunicação. Doutora Lidiane tinha pedido a palavra, não foi, doutora? Sim, desembargador. Finalizei. Diga, a senhora tem a palavra. Confirmar meu voto. Voto com o relator. Tá? Conhecer o habeas corpus e denegar a ordem. Não entendi. Só Pode ter- confirmando. Está confirmando. O meu voto pela denegação, você se acompanhou. Eu dei a palavra agora para o desembargador Vicente votar. Isso. Ok? Ok. Ok. Desembargador Vicente, então, está com a palavra. Pois não, senhor presidente. O que me sensibiliza um pouco em relação a esse caso é o fato do paciente, embora já alcançado por uma sentença condenatória, não ter contra si provas relacionadas, por exemplo, com a apreensão de drogas em sua casa, ou qualquer outros elementos que indiquem a sua atuação no tráfico de entorpecente. Também me sensibiliza a sua situação familiar, já que ele é cuidador de sua mãe, né? Também deve-se ressaltar o fato de ele ser primário, não ter, portanto, antecedentes criminais. E por esses motivos, senhor presidente, eu quero pedir vênia a Vossa Excelência, a doutora Lidiane, e também a doutora Lígia Cavalcante, procuradora de Justiça, para conceder a ordem, com a aplicação de medidas cautelares, inclusive monitoramento eletrônico. Ok, agradeço a Vossa Excelência. Eu realmente me sensibilizo também, muito claro, todos nós. Para nós é algo absolutamente desgastante, a gente compreende, decidir não é uma coisa fácil, mas infelizmente neste caso aqui agora eu não tenho elementos para dizer que ele não tenha tido participação, porque a sentença foi prolatada, eu precisaria ter a sentença. Então, o que eu prometo não, é obrigação, na apelação, examinar se houve ou não acerto do juiz no que concerne a acusação dele. Se a prova for fragilizada, se essas questões assomarem a toda evidência, a gente pode pensar nas cautelares. Mas, por enquanto, com as informações que eu tenho, eu vou manter o meu voto, só dizendo que compreendo perfeitamente a posição do meu colega desembargador Vicente, porque, afinal, é a nossa posição também, de muita sensibilidade em torno desse fato. Com essas palavras, eu vou proclamar o resultado. Por maioria, foi denegada a ordem, nos termos do voto do relator, em conformidade com o parecer ministerial, vencido o desembargador Vicente, que votou pela concessão da ordem com a implementação de medidas cautelares diversas da prisão. Doutor, muito obrigado. Um grande abraço. Presente? Ok, vamos então chamar o quinto processo da pauta. O habeas corpus 081, 83, 66, 98, 2023, São Bernardo, paciente Milena
Ok? Ok, voltou o som. Vamos então retomar os nossos trabalhos. Doutor João Lucas, né? Doutor João Lucas, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sustentação oral, a considerar que o relatório já foi disponibilizado e não precisa mais fazer a leitura. Decline seu nome completo e número de ordem, por gentileza, tá? Tá, ok, doutor. João Lucas Gomes Coelho, OAB, PIC 21256. Pode iniciar? Pode, você falar. Primeiramente, meus cumprimentos aos desembargadores presentes, doutor José Luiz, doutor Vicente de Paula, meus cumprimentos à doutora juíza Lidiane, à procuradora doutora Lígia Maria, aos demais serventuários de justiça e os advogados aqui presentes. Excelências, a paciente ela foi presa na cidade de Valparaíso de Goiás, onde ela se encontrava trabalhando, em 6/8/2023, por força de um mandado de prisão, em razão de uma ação penal que apura os crimes tipificados no artigo 12 da Lei 10.826, artigo 180, parágrafo 1º, e o 288, ambos do Código Penal. O mandado de prisão ele se deu em face de um recurso em sentido estrito, movido pelo Ministério Público, que se insurge contra a decisão que concede a liberdade provisória da paciente. Não obstante, a defesa ela entende, concursando detidamente os autos, que não se verificam mais os requisitos ensejadores do decreto cautelar. Portanto, a prisão preventiva ela não merece ser mantida, visto que hoje pairam dúvidas quanto à permanência dos pressupostos que determinaram esse ergáusto cautelar, qual seja a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Não há fatos novos que possam corroborar uma manutenção da segregação cautelar da paciente. Não se vislumbram mais, ordinariamente, perigo real à ordem pública, vez que a paciente é primária, possui residência fixa, trabalho lícito. No momento em que foi presa, se encontrava trabalhando na cidade de Valparaíso de Goiás. E não há indício nos autos originários que, se posta em liberdade, ela incidirá em novas práticas delitivas ou atentará contra a garantia da ordem pública. Necessário aqui, nesse momento, citar também um importante precedente do STJ no sentido de ser desproporcional a decretação da prisão preventiva em crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que se trate de agente reincidente. Esse é um HC da relatora ministra Laurita Vaz, da sexta turma do STJ, HC 616.398. Ademais, excelências, diante do caso e das circunstâncias, entende que as medidas alternativas da prisão elas se encontram suficientes para acautelar o caso, sugerindo aqui até um monitoramento eletrônico, que é a mais grave delas. Por essa razão, a defesa, em um primeiro momento, vem rogar a vossas excelências a revogação, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva. Caso, excelências, vocês assim não entendam, a defesa vem rogar pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, inciso 5 do CPP, uma vez que a paciente é genitora de 2 menores, respectivamente um de 2 anos de idade e outro de 7 anos, conforme a certidão de nascimento apostadas nesse HC. A paciente ela é a única responsável por esses menores e hoje esses menores eles se encontram sendo cuidados por uma amiga e não tem condições financeiras de sustentar e de manter esses menores. Por essa razão, excelências, vale ainda lembrar que esses crimes não foram cometidos em face dos menores e em ambiente familiar. Por essa razão, a defesa ela vem rogar a compaixão de Vossas Excelências para que, caso não entenda pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, para que conceda a substituição
pela prisão domiciliar. É assim que requer a defesa. Agradeço a Vossa Excelência. Ouço agora o Ministério Público. Excelências, não obstante os argumentos expendidos pela dupla defesa, eu estou mantendo o parecer da minha colega, doutora Regina Lúcia de Almeida Rocha. E gostaria de acrescentar que a hora paciente, ela foi denunciada, dentre outros crimes, ou seja, além daquele previsto no artigo 12 da Lei 10.826 e do artigo 180, parágrafo 1º, pela norma inscrita no artigo 288 do Código Penal. Essa quadrilha, a qual aparentemente ela é integrante, é acusada do cometimento de roubo e latrocínios, o que estima esta procuradora de justiça que obsta, inclusive, a concessão da liberdade provisória com base no argumento de que a paciente possui dois filhos menores. Eu estou apenas ressaltando esse aspecto para dizer que, de acordo com o parecer já prolatado pela colega, eu estou me manifestando pela manutenção da prisão preventiva dessa paciente. É o parecer, excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Além dos argumentos da doutora Procuradoria, há alguns dados que são objetivos, claros, e que são impeditivos da concessão dessa ordem. Vou ser objetivo. Ela foi denunciada pela prática dos crimes aos quais já fiz menção. Ela foi beneficiada com a liberdade e com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E o que ela faz em face da concessão da benesse? Foge do distrito da culpa. Ela foi beneficiada em 2021 e só consegue ser localizada em 2023, já em outro estado, Valparaíso. É claro que quem age dessa forma não está a merecer a concessão de uma nova ordem para implementar novas medidas as quais ela já demonstrou que não tem nenhum apreço. Então, além da imputação feita e dos registros de que há grande probabilidade de envolvimento com a prática de outros crimes, ela descumpriu as medidas cautelares, razão pela qual foi revogada a prisão. Entendo que agiu com acerto o juiz ao fazê-lo, porque quando se concede medidas cautelares, você o faz na perspectiva de que o acusado se assuma o compromisso de se manter no distrito da culpa, de comparecer a cartório, de acompanhar os atos da instrução, de aguardar o julgamento para ver se tem ou não responsabilidade penal em face da imputação. O que ela fez, beneficiada pela medida, simplesmente foge do distrito da culpa. Não merece, portanto, o beneplácito do Poder Judiciário. Poder-se argumentar agora, numa outra vertente, que ela fizesse jus à substituição da prisão por prisão domiciliar, porque tem 2 filhos menores. Primeiro que não há nenhuma prova de que ela seja indispensável à criação das crianças. Essa prova não existe nos autos. Segundo, invocar essa preocupação e colocar na nossa responsabilidade uma preocupação que ela não teve, que ela não tem, é complicado, porque quem mais deveria se preocupar com a criação dos filhos era ela própria, e parece-me que ela não demonstrou essa preocupação, porque
sendo agraciada com as medidas cautelares diversas, simplesmente foge do distrito da culpa. Essas e outras razões que estão invocadas no meu voto justificam, a meu sentir, a manutenção por hora da prisão preventiva dela. E eu devo dizer que ela, inclusive, responde a outro processo em outra comarca, quer dizer, não é algo casual, eventual na vida dela. Então, por essas e por outras razões que estão elencadas no meu voto, é que objetiva e claramente eu estou me manifestando, apresentando meu voto ao exame dos colegas pela sua denegação para manutenção, pelo menos em princípio, da prisão preventiva da paciente. É como voto, doutora Lidiane, como vota? Obrigada, desembargador. Muito embora os crimes imputados a impetrante nesses autos sejam os delitos tipificados no artigo 12 da Lei 10.826 e artigos 180, parágrafo 1º do Código Penal e 288 também do Código Penal, que a princípio não demonstram violência nem grave ameaça à pessoa, mas o que é relevante no caso é, de fato, a questão dela já ter sido agraciada pelo benefício e ter fugido do distrito da culpa. Então, no meu entendimento, esse ponto aí demonstra que não é suficiente para ela a prisão domiciliar, porque ela não foi fiel ao compromisso de estar presente, de estar no processo e cumprir o seu papel. Então, em razão disso, eu voto com o relator. Achei muito bem feito, muito bons os fundamentos, desembargador, inclusive, para conhecer do HC e denegar a ordem. Agradeço a Vossa Excelência, como voto do desembargador Vicente. Estou com Vossa Excelência, senhor Agradeço a presidente. Vossa Excelência, proclamando o resultado, ordem denegada à unanimidade, de acordo com o parecer ministerial, conformidade com o voto do relator. Doutor Lucas, um grande abraço a Vossa Excelência. O que nós temos agora? É o caso. Tá. Vamos então ao sexto, é um agravo regimental no habeas corpus número 08, 11, 584, 75, 2023, agravante Rogério de Holanda Soares e Josué Neto Soares Costa, advogados Wesley Barbosa de Lima, OAB Piauí 17.893 e outro, agravado o Ministério Público do Estado do Maranhão, relator desembargador Vicente de Castro, e já passo a palavra à defesa para a sustentação oral. Bom dia a todos. Meu nome completo, Carlos Daniel da Silva Movinho, OAB Piauí 23241. Posso iniciar? Já está contando seu tempo. Obrigado, doutor. Inicialmente, eu cumprimento, o doutor Vicente de Paula Gomes, o nobre relator desse HC, o doutor desembargador José Luiz e a juíza Lidiane, assim como a procuradora doutora Lígia Maria, ao qual me dirijo a palavra nesse momento. Doutora procuradora, eu queria deixar claro o papel da defesa, principalmente na atuação quanto ao inquérito policial. O nosso papel ele muito se assemelha ao do órgão acusador, que é verificar as ilegalidades praticadas e apontá-las buscando a lisura do processo judicial. Certo? Então, a nossa atuação dentro desse processo é buscar justamente provar, mostrar os atos de ofício que estão sendo praticados por alguns nobres juízes, inicialmente, que atuam dentro do processo, que têm atribuição para atuar dentro do processo. Inicialmente, eu queria deixar claro a redação do artigo 28, a sua redação anterior e a sua redação posterior ao pacote anticrime. O artigo 28, anterior ao pacote anticrime, dava atribuição ao Ministério Público, como órgão independente, a solicitar o arquivamento ao magistrado. Este, concordando ou não, poderia, no caso de discordância, encaminhá-lo ao Procurador-Geral de Justiça, para que este desse o seu parecer. Caso fosse contrário, não teria muitas consequências. O arquivamento seria
posto conforme solicitado. Caso concordasse, o juiz deveria seguir, né, o solicitado pelo órgão acusador. Já na nova redação, traz expressamente a previsão do Ministério Público solicitar o arquivamento do processo, né, do inquérito, perdão, caso esse entendesse falta de elementos de autoria e materialidade. Fazendo essa comunicação de arquivamento, esse encaminhava ao juiz, que deverá comunicar as partes, os advogados e também o Procurador-Geral de Justiça. Aonde eu quero chegar? No caso do processo em específico, a gente teve a atuação especial da doutora Joelma Souza Santos, onde a doutora Joelma Souza Santos agiu de ofício a determinar o encaminhamento do inquérito ao Procurador-Geral de Justiça, sem que tivesse observadas as formalidades legais, ou seja, agiu de ofício em prejuízo das partes. Este não é o primeiro ato de um magistrado dentro do processo que trouxe prejuízo ao próprio processo. Se os doutores observarem, a gente já teve um incidente de anulação das buscas das anulações da busca e apreensões, onde os policiais atingiram interesse diverso, ou seja, colheram provas além do que era permitido. Mas isso não é objeto em discussão no momento. O objeto em discussão no momento é a atuação dos magistrados quanto à não observância legal. Então, ao encaminhar, né, a doutora Joelma, ao encaminhar, a solicitar, na verdade, encaminhamento ao Procurador-Geral de Justiça, o doutor Raul, no caso, deveria observar essa inconsistência, né, e determinar que não fosse considerado, não. Encaminhou os autos ao Procurador-Geral. Este, então, na pessoa do doutor Oscar, reconheceu que a analogia ela não era devida naquele momento e determinou a remessa dos autos ao juiz, doutor Raul. E no seu despacho ele deixou claro, né, que somente diante da ausência de propositura de ação penal ou arquivamento dos autos do inquérito que pode ser solicitado esse encaminhamento até ele. Ou seja, ele reconheceu mais um erro grave cometido pelo juiz de base na atuação do inquérito. Ou seja, imaculando o processo. Então, é o que a defesa solicita nesse momento. É o reconhecimento tanto da violação ao princípio da reserva legal, onde o juiz está criando comandos penais e não obedecendo, a analogia em malam parte, sendo que foi interpretado um artigo de forma prejudicial às partes, e também, doutor, o excesso do prazo para as investigações, tendo em vista que é um inquérito que iniciou-se em 2018, foi autuado em 2018, e até o momento os órgãos acusadores não conseguiram comprovar a materialidade do crime, nem a autoria. Então, a defesa roga pelo trancamento deste inquérito. Bom dia a todos. Bom dia, agradeço a Vossa Excelência, doutora Lígia. Excelência, o presente caso trata-se de agravo regimental diante da decisão em caráter liminar que foi proferida pelo eminente desembargador Vicente Paula Gomes de Castro, em que, considerando que o HC ele apontava duas vertentes, o eminente desembargador não conheceu de uma das questões postas no HC, por entender que essa egrégia Câmara não tinha competência para apreciar a questão, e, quanto à outra questão, ele entendeu que, salvo o melhor juízo, me corrija, desembargador, se eu estiver equivocada, entendeu que não deveria ser, naquele momento, concedida a ordem. Pelo que eu entendi, o parecer não é meu, mas pelo que eu entendi,
Assim como o eminente advogado destacou o artigo 28, o qual foi aplicado por analogia no presente caso, eu estou, de minha parte, ressaltando que esse inquérito, que, como bem afirmou o advogado, foi instaurado em 2018, ele versa sobre fraude. Fraude essa que, de início, foi apontada como sendo da monta de mais de 70 milhões de reais ao fisco estadual. Pelo que consta dos autos, há o envolvimento de várias pessoas que, no período de apenas 2 anos, fraudou a Receita Estadual em mais de 70 milhões de reais. Obviamente que, para tanto, consta dos autos do inquérito, que está, depois que o juiz, acatando a manifestação ministerial para o retorno dos autos e que fossem ultimadas essas diligências no prazo máximo de 60 dias, diligências essas e ultimação desse prazo que ainda não venceu, não vislumbra esta procuradora de justiça até o esgotamento desse novo prazo concedido pelo juiz à autoridade policial para que ela ultime as diligências requisitadas pelo Ministério Público. Até o presente momento, diante dessa nova situação, não vislumbra qualquer motivação para ser reformada a decisão proferida pelo eminente desembargador relator desse caso. E, assim, adotando o parecer da douta Procuradora de Justiça, Regina Lúcia de Almeida Rocha, o Ministério Público está se manifestando pelo não acolhimento do presente instrumento de agravo. É o parecer da... Agradeço a Vossa Excelência, com a palavra o relator. Pois não, senhor presidente, o agravo regimental sob exame está a reunir os requisitos de admissibilidade e por esta razão eu o conheço. E no que diz respeito ao mérito, eu digo o seguinte: pretendo os recorrentes, por meio deste agravo regimental, a desconstituição do decisório de indeferimento da impetração vestibular, no sentido de conhecer e conceder a ordem vindicada para trancar o inquérito policial número 083, 88, 31, 96, 2021, em que os agravantes e outras 21 pessoas são investigadas pela prática do crime de sonegação fiscal, envolvendo operações comerciais simuladas que resultaram na supressão de tributos no importe de aproximadamente 70 milhões de reais. Pontue-se que os investigados permanecem em liberdade. A bem de ver, após o relatório apresentado pelo delegado de Polícia Civil, o Ministério Público de primeiro grau requereu a implementação de diligências suplementares a serem cumpridas pela autoridade policial, conforme se verifica das informações prestadas pelo juiz Acó, ID 2636, 2679, e da movimentação processual disponível no sistema PJE de primeiro grau, constatando-se o prosseguimento das investigações. Sem embargo, conforme disposto na decisão recorrida, preceitou o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.830/2013, que, aspas,
ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Por outro lado, conforme a inteligência do artigo 19, inciso 1b do regimento interno desta Corte, compete a esta Câmara de Direito Criminal processar e julgar os pedidos de habeas corpus sempre que os atos de violência ou coação ilegal forem atribuídos à juíza de direito. Nesse contexto, considerando a autoridade verdadeiramente responsável pelo dito ato coator, delegado de polícia, esta colenda Câmara de Direito Criminal não detém competência para processamento e julgamento da presente impetração. Todavia, insistem os agravantes em argumentar que o URIT destina-se a impugnar despacho exarado pelo meritíssimo juiz de direito nos autos do aludido inquérito policial, em que é determinado o envio do feito ao Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, utilizando por fundamento a aplicação por analogia do artigo 28 do Código de Processo Penal. O aludido despacho, que está no ID 26.11.89.24, menciona a certidão dos autos originários em que é registrado o decurso do prazo sem manifestação do órgão acusatório quanto ao arquivamento da investigação ou oferecimento de denúncia. Verifica-se, portanto, a ausência de conteúdo decisório do despacho cuja nulidade foi suscitada pelos agravantes. Ademais, os recorrentes olvidaram esclarecer quais os prejuízos decorrentes do ato judicial que já não fossem abrangidos pela tese de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. Note-se constar da impetração vestibular que a Procuradoria-Geral de Justiça não conheceu do pedido de designação de membro para atuar no feito originário, considerando a existência de promotora de justiça em exercício perante a 37ª Promotoria de Justiça Criminal de São Luís, primeiro promotor de Justiça do Crime Organizado, a qual foi intimada para funcionar regularmente no inquérito sob exame. Aliás, foi cientificada. Ademais, com suas informações, a autoridade judiciária ratifica tal fato, acrescentando que, em manifestação posterior, o Ministério Público Estadual requereu a realização de novas diligências a serem cumpridas pela autoridade policial, dando seguimento ao inquérito em que os recorrentes são investigados. Ora, o suposto decisório impugnado nesta ação constitucional não obteve resultado prático algum, considerando que os autos regressaram à promotora titular da unidade para a manifestação. Caso entendessem que o mencionado ato judicial estaria a acarretar a inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal, pelo que necessitaria de emenda para a correção de erros ou abusos, os recorrentes deveriam ter interposto a correção parcial, mormente por responderem ao inquérito policial em liberdade. Assim, não aceite razão aos agravantes, considerando que pretendem o trancamento do inquérito policial e não se verifica ato coator ilegal ou abusivo imputado a um juiz de direito a causar-lhes constrangimento em sua liberdade de locomoção, atraindo a competência, portanto, desta Corte Estadual de Justiça. Artigo 15, 5º inciso 68 da Constituição Federal e 647 do Código de Processo Penal. Pontue-se não haver óbice legal ou regimental para o relator decidir monocraticamente pelo indeferimento liminar do habeas corpus, quando constatada a incompetência do Tribunal de Justiça para conhecimento da matéria, havendo norma expressa do regimento interno deste Tribunal de Justiça que atribui ao relator poderes para indeferir liminarmente o URIT nas hipóteses dos autos. Senhor presidente, por esta e outras razões que eu faço constar aqui no meu voto, é que eu estou negando provimento ao agravo. Agradeço a Vossa Excelência. Doutora Lidiane, como vota? Desembargador, pontuando aqui que trata-se de um inquérito policial em que estão sendo investigados mais de 21 acusados por constituir uma suposta organização criminosa num grande esquema de sonegação fiscal
no montante, né, de aproximadamente 70 milhões de reais. Então, é um caso, de fato, complexo, um prejuízo ao fisco estadual, em que não justifica a tese do excesso de prazo, até pela própria complexidade da investigação. Em relação à suposta ilegalidade apontada pela defesa, praticada pelo magistrado de base, como bem pontuado pelo relator, não houve nenhuma decisão de mérito, considerando que todos os investigados estão em liberdade. Então, eu concordo com o relator, voto com o relator para conhecer e denegar o agravo, nego provimento ao agravo. Ok, eu vou acompanhar o relator também, proclamar o resultado. A unanimidade, agravo desprovido nos termos do voto do relator e de conformidade com o parecer ministerial. Doutor Carlos Daniel, grande abraço a Vossa Excelência. Qual é o próximo? Obrigado a todos. Bom dia. Não é? Não veio. Não veio. Eu gostaria de saber se o defensor público que apresentaria sustentação no 7º está presente. Se não tiver, eu vou anunciar e já volto para virtual. Habeas corpus 081 75 6403 2023, paciente Maquele Lima da Silva, defensor público Adriano Antunes, impetrado juiz de direito da Central de Inquéritos e Custódia da Capital, incidência penal 3335, combinado com 40 da Lei de Tóxico. Desembargador Zé Luiz é o relator. O processo volta para virtual. Qual é o próximo? 16º. 16º é meu? Mas eu não estou com esse voto aqui. É um agravo regimental. Pois é, mas peraí, deixa eu ver aqui se minha... Extra pauta está aqui. Mas tem sustentação? Não compareceu? Ah, está presente? É o mesmo caso que julgamos agora? É o mesmo? É o mesmo advogado? Ah, o outro... tá. Tá bom. Eu vou anunciar o agravo regimental de número 081 78 32 57 2023. Agravo regimental em habeas corpus, agravante Vinícius de Carvalho Costa, advogado André Luiz Mendonça de Souza, agravado Ministério Público Estadual, relator José Luiz Oliveira de Almeida. Vossa Excelência tem 10 minutos para sustentação oral, doutor. Decline nome completo e número de ordem. Bom dia a todos. André Luiz Mendonça de Souza, OAB 21536. Bom dia, excelentíssimo senhor relator José Luiz de Almeida. Bom dia, doutora procuradora Lígia. Bom dia, eminente desembargador Vicente. Bom dia aos demais. Pois bem, trata-se de um agravo regimental, no qual ele surgiu a partir de um habeas corpus substitutivo de uma revisão criminal, onde o desembargador inicialmente indeferiu o habeas corpus e a defesa optou por impetrar esse agravo. Por quê? A justificativa de se usar o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal nesse caso. Todos aqui, nós conhecemos a regra básica de que o HC ele não pode ser usado como substituto de outro recurso próprio, que no caso é a revisão criminal, que ela geralmente ela necessita de uma análise mais perfunctória de provas e etc. Só que a gente também sabe que essa mesma regra há uma exceção, que quando a ilegalidade é flagrante, é patente. E, ao nosso ver aqui, o que trazemos hoje se encaixa nessa hipótese, que é uma nulidade absoluta por ausência de intimação daquele réu no momento do seu interrogatório e, o que é pior, no momento da prolação da sentença. Ele nunca foi intimado pessoalmente, apesar de se encontrar preso. Então, sabemos que a regra é: réu preso, obrigatoriamente, deve ser intimado pessoalmente, certo? Então, dito isto, sabemos que nulidade absoluta é matéria de ordem pública, né?
não preclui, inclusive pode ser reconhecida de ofício. Então, essa é a justificativa para que a gente tenha optado pelo habeas corpus, por ser mais célere e por estar em jogo o direito maior no direito penal, que é a liberdade. Então, desenvolvendo aqui os dois momentos que eu demonstro a ausência de intimação do paciente, né, do agravante, em relação à sua intimação. A primeira situação foi em relação ao seu interrogatório, na sessão do júri. Olha só, em agosto de 2021, o agravante foi preso e encontrava-se internado no hospital. Sua sessão do júri já tinha sido marcada para setembro. O mesmo tinha conhecimento da sessão. Pediu, mesmo convalescido, sem poder se locomover, estando prostrado, pediu para sua esposa anunciar a situação e a juíza, de pronto, adiou. Esse adiamento, a juíza determina que ele fosse intimado do adiamento. Ele recebeu a intimação, ficou ciente que em novembro teria outra audiência. Bem aí, uma semana antes, estando ainda em prisão domiciliar, com os mesmos problemas de saúde, ele pediu uma nova renovação. Essa renovação é negada. A juíza, como na primeira vez, pede para ele ser intimado. O que acontece é o seguinte, a partir daqui começa o equívoco do judiciário. O Vinícius, ele se encontrava preso monitorado em sua residência. O oficial de justiça, que foi cumprir a decisão de indeferimento do adiamento, simplesmente junta uma certidão dizendo que não encontrou o endereço dele, certo? E, por conta disso, ele não foi intimado para a sessão do júri, certo? E a sessão aconteceu sem a presença dele e o processo seguiu sem a presença dele. O que a gente questiona é, hoje aqui a gente tem uma juíza de primeiro grau, doutor Ronaldo ia até citar, porque por 2 vezes aconteceu isso na unidade dele. Nesses casos, réu preso, quando ele não é de alguma forma citado, intimado, a sessão poderia acontecer, para ouvir as testemunhas, mas o interrogatório, a unidade poderia cumprir outras diligências de praxe para que ele seja localizado. E numa pesquisa simples do CISP, era fácil saber que ele estava preso. Então, o processo segue sem a presença do Vinícius, ele é sentenciado, certo? A ele é concedido o direito de recorrer em liberdade, e aqui aparece o próximo equívoco. No momento da sentença, se tratando de um réu preso, é obrigatório a sua intimação pessoal, certo? E o que o juízo de base faz? Simplesmente publica um edital. Quer dizer que a sentença nunca chegou ao conhecimento dele. Com a devida vênia, o parecer do Ministério Público, ele até cita que ele foi preso em fevereiro e só agora essa situação é trazida. Mas a gente está aqui trazendo uma nulidade absoluta. Por que eu demorei? Eu tomei conhecimento no momento da prisão. Por que eu demorei trazer? Porque eu queria trazer para o processo uma informação que para mim é cabal. Eu pedi o relatório da monitoração dele para a SEAP e eu demorei a receber esse relatório. E no relatório eu provo que no dia do julgamento dele, no dia que o oficial disse que ele não encontrou o endereço, o Vinícius estava preso na casa dele, certo? Então, o réu preso não foi intimado no seu endereço, apesar de que estava sob custódia do Estado. Então, se a regra de permanecer preso, tanto deve ser reconhecido aqui, excelências, que no juízo da execução, nesse momento, o Ministério Público e o juiz acatam esse período que ele ficou preso de 2 anos em casa, com monitoração, como já detração na sua execução penal. Mas o que eu trago aqui, em relação à flagrante ilegalidade, que a gente usa o HC como substitutivo dessa revisão, é justamente o fato de que é de praxe na Justiça de primeiro grau, eu era servidor até 2020, e a primeira coisa que um réu que frequenta regularmente, ele cumpre todas as cautelares, o processo dele é antigo, ele sempre compareceu. Mesmo quando internado, a esposa se preocupou em lá dizer, ele está internado, ele foi preso por isso, ele está aqui, sem poder se locomover. E sempre se preocupou em comparecer. A única vez que o pedido dele foi negado de adiamento, e ele nem se omitiu aí, porque ele não poderia. Né? Simplesmente um oficial junta uma certidão dizendo que não achou o endereço do Vinícius.
Todas as outras intimações foram cumpridas no mesmo endereço. Todas. Inclusive, quando ele não estava em casa, recebiam a intimação, assinavam e passavam para ele. Todos esses anexos eu junto no processo, certo? Então, excelências, eu me preocupei, desembargador Zé Luiz, dessa vez eu procurei mais jurisprudência do nosso próprio tribunal em relação a essa situação, certo? Como tem do desembargador Joaquim, que ele pede para anular o processo, eu peço venha para citar aqui um trecho da decisão. Existe preliminar de nulidade por conta de equívoco, endereço errado, na intimação do réu na audiência de seu interrogatório. Por equívoco, o acusado não compareceu ao ato processual e seguiu sem a possibilidade de ser interrogado. O réu já havia sido intimado outras vezes no mesmo endereço, quando da última intimação houve erro do aparelho jurisdicional do Estado. O réu não teve a oportunidade de expor sua versão dos fatos, mormente que não fugiu nem se furtou da aplicação da lei penal. Assim, declaro nulo o processo a partir do interrogatório do réu. Tem outra situação, que são só mais duas situações em relação às jurisprudências que eu junto lá na minha inicial, é a seguinte: o desembargador Belo, Benedito Belo, aqui, em uma de suas jurisprudências que está anexada à minha inicial, diz o seguinte: em situações que processo de acusado preso, né, se houve algum equívoco com a sua intimação, se em momento posterior o Estado chega até a residência dele, então aquela ausência de intimação ela deve ser considerada uma ilegalidade, como aconteceu aqui. O Vinícius foi preso em casa, tranquilamente preso, monitorado. A polícia chegou até ele. Como que um oficial de justiça não conseguiu intimar ele? Sendo que o outro processo que ele responde, não é? Todas as intimações chegaram. Outra situação é que, em relação à utilização do HC, né? A gente considera o HC a ferramenta mais célere. E aqui, excelências, eu trago mais uma vez, como o desembargador já coloca diversas vezes nos seus votos, o HC aqui ele não é usado para dilação probatória, ele não é usado para retificar a dosimetria de pena. O que eu estou trazendo aqui é uma situação simples. Eu não vou nem chamar de prova o relatório da monitoração do Vinícius, não é? Mas eu trago só como informação cabal, ao meu ver, que no dia da sentença do Vinícius, no dia que foi publicado o edital da sentença, e no dia que intimaram para o seu interrogatório, ele estava em casa preso, certo? Então, ele tinha esse direito de ser intimado pessoalmente. Não é razoável que um acusado que passa o processo todo comparecendo, numa única vez que falha, ele é decretado rével, sem ter o direito de se defender. Então, o Vinícius não compareceu à sessão do júri, certo? Por esperar, como ele fala, os papéis chegarem em casa, que sempre chegou, né? E não teve conhecimento do prazo de apelação, porque a sentença nunca chegou para ele. E ele encontrava preso, monitorado, junto aos autos, todas essas informações. Então, é por isso que a defesa vem clamar que Vossas Excelências avaliem a situação com um olhar técnico e reconheça para ele, já se não reconhecer o direito dele ter sido cerceada a defesa dele no momento do interrogatório, mas que devolva para ele pelo menos o direito de recorrer à liberdade, porque é uma regra básica do direito processual penal. Réu preso deve ser intimado pessoalmente. E ele estava preso, eu provo. A prisão dele foi revogada agora em junho, desde agosto de 2021. Então, é nestes termos que eu espero e peço humildemente deferimento. Obrigado, excelência. Doutora Lígia. Excelências. Senhor presidente, eu gostaria de colocar uma questão para o advogado. Vossa Excelência permite? Claro. Doutor, o senhor era o defensor do agravante à época? Ah, tá. Bom, eu acho que o agravo ele deve ser colocado como insurgência diante de uma decisão proferida pelo desembargador relator quando da apreciação do habeas corpus.
Bom, no presente caso, o eminente desembargador José Luiz Oliveira de Almeida, ele entendeu, pela denegação liminar desse habeas corpus, por julgar que há um recurso cabível, que é a ação revisional, uma vez que a sentença condenatória proferida em desfavor desse paciente, ela já transitou em julgado. Então, ele entende que o habeas corpus ele não poderia ter sido interposto por essa razão, e também porque, conforme os nossos tribunais superiores, quando o relator vislumbrar patente ilegalidade posta nesse instrumento mandamental, ele pode sim, apesar de não conhecer do HC, ele poderia sim conceder a ordem de ofício. No presente caso, o eminente desembargador não reconheceu e foi bem claro ao afirmar que não havia patente ilegalidade posta nesse instrumento mandamental. Por essa razão, eu entendo que não há como, no presente caso, não há como desconstituir essa decisão. E apenas a título informativo, eu gostaria de ressaltar que, como foi explicitado pelo doutor advogado, que o pedido de adiamento do julgamento pelo tribunal do júri, em primeiro lugar, foi feito verbalmente por, supostamente, a esposa do ora paciente. Em segundo lugar, o atestado que foi juntado a subsidiar tal pleito, ele data de 25 de outubro de 2021, onde consta que o paciente ele necessitaria de 8 dias de afastamento do trabalho. Por essa razão, a eminente juíza, ela proferiu a decisão respectiva em que afirmou exatamente isso. A inadequação do pleito diante do fato de que o atestado médico era absolutamente extemporâneo. Ademais, ao se insurgir contra a realização desse julgamento, não foi explicitado naquele habeas corpus prejuízo que teria sido causado. E todos nós sabemos que, ainda que seja um vício que enseje a nulidade absoluta, há que ser demonstrado, sim, o prejuízo. Bom, com essas ponderações e adotando o que já foi explicitado pela douta procuradora, o Ministério Público, Excelência, está se manifestando pelo não acolhimento do presente agravo. É o parecer. Agradeço a Vossa Excelência. Bom, eu sempre, é sempre possível e devo fazê-lo sempre, quando tendo pertinente, agregar as minhas decisões às manifestações do Ministério Público, quando elas se mostram consentâneas na esteira do que penso. E já estou fazendo isso aqui e agora. E vou adicionar mais algumas razões pelas quais entendo deva desprover o agravo. Primeiro, não é a via própria o habeas corpus para questionar decisão transitada em julgado, sentença transitada em julgado. Para relativizá-la só em casos absolutamente excepcionais. E a via a partir da qual se pode eventualmente fazê-lo é a revisão criminal, com uma observação
importante. Conquanto seja excepcional, em revisão criminal se concede liminar quando há flagrante ilegalidade. O advogado poderia ter postulado a revisão criminal e, ao fazer, pedir a liminar, demonstrando a existência desse vício que maculasse o direito de defesa a ponto de justificar a implementação de uma medida cautelar e preliminar. No caso presente, alguns fatos saltam aos olhos. Primeiro, é uma decisão transitada em julgado. Para relativizar, só em hipóteses excepcionais. Segundo, se havia alguma nulidade, na oportunidade própria não houve manifestação. Tá? O que deixa transparecer, tratar-se aqui apenas numa vertente de análise que faz com muita cautela para não ser leviano, parece uma nulidade de algibeira. Não se manifesta na hora, a Defensoria Pública, que a gente sabe que é zelosa, que é atuante, que faz um trabalho absolutamente respeitável, diante da ausência do acusado, calou e não fez qualquer manifestação contra essa situação. Mas, se há alguma mácula insanável, como bem pontuado pelo Ministério Público, mesmo as nulidades absolutas, elas precisam que se demonstre que prejuízo que decorreu para o paciente. E não estou nem dizendo que não houve prejuízo, eu estou dizendo apenas que não foi demonstrado. E que no caso específico, tratando-se de decisão do tribunal do júri, transitada em julgado, adiar o cumprimento da pena, relativizar a coisa julgada, revogar uma decisão transitada em julgado em habeas corpus com cognição sumária, não verticalizada, eu acho que aí não seria o melhor caminho. Acho que, sim, a revisão criminal poderá, dentro da profundidade possível da sua cognição, poderá deixar transparecer que houve esse prejuízo. Isso, no entanto, não é possível fazê-lo em sede de habeas corpus, porque, repito, nós não podemos fazer tábula rasa de uma decisão transitada em julgado, a não ser em hipóteses excepcionais. E o caminho, o leito próprio, o locus, não é o habeas corpus, cujo exame é superficial, não permite uma análise pormenorizada de tudo o que aconteceu, conquanto eu tenho sido até obrigado a fazê-lo aqui, no voto em que eu nego o provimento a esse agravo regimental. O caminho, inarredavelmente, é revisão criminal, pode ser pedida na revisão uma liminar, se o juiz entrever presentes os pressupostos legais, pode conceder a liminar e aguardar o julgamento, mas é o leito próprio, é o caminho próprio. O habeas corpus, dentro do âmbito cognitivo possível nele, eu acho que não é o caminho adequado. Ademais, porque ele teve defesa, a defesa não registrou nenhuma insatisfação quanto à ausência dele, não há prova de que tenha havido prejuízo, há uma decisão transitada em julgado que não pode ser relativizada, sobretudo em sede de habeas corpus. Por esse motivo é que eu estou negando o provimento ao agravo e mantendo a decisão agravada. Como voto, doutora Lidiane. Em relação ao caso, só acrescentando aqui as informações de que a sessão do júri ela aconteceu no dia 11 de novembro de 2021, estando devidamente representado o agravante por defesa técnica, né? O processo não houve o recurso cabível, então, no meu ponto de vista, se houve uma falha de eventual intimação por parte do agravante, esse aí era o momento de impugnação, né, do devido recurso aí nesse momento. Contudo, não fez, deixou transitar o feito, né, que transitou em julgado em 6 de junho de 2022, inclusive já tendo iniciado o cumprimento da pena, né, ele já estava cumprindo pena, e aí só agora veio essa situação trazida à tona e através da via inadequada. Também concordo com a Aduna aí, com os pensamentos, né, tanto do Ministério Público como do desembargador relator.
e compreendendo, fazendo essa observação no sentido de entender que não há uma flagrante ilegalidade aí. Houve realmente uma desídia por parte da defesa numa atuação no momento adequado, no momento apropriado. E aí transitou em julgado, já iniciou o cumprimento da pena. Não vejo realmente como acolher esse agravo. Eu volto também como relator pelo não provimento do agravo. Agradeço a Vossa Excelência, falhou um pouco, mas deu para entender. Desembargador Vicente. Com Vossa Excelência, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, agravo regimental desprovido, de acordo com o voto do relator, à unanimidade, de conformidade com o parecer ministerial. Doutor, um grande abraço, muito obrigado. Viu? Obrigada. Desembargador Vicente, Vossa Excelência vai votar agora que ele vai conceder a ordem, que o defensor Exatamente. pareceu. É o número 3. Deixa eu fazer o apregoamento. Vou apregoar o habeas corpus 08, 18, 368, 68, 2023. Paciente Jadielson Lima Silva, impetrante Defensoria Pública, impetrado juiz de direito da primeira vara da comarca de Santa Helena. Incidência penal 155 caput. Desembargador Vicente, o relator com a palavra. Senhor presidente, o paciente Jardielson fora preso em flagrante sob acusação da prática de crime de furto e encaminhado à autoridade judiciária da comarca de Santa Helena. Esta decidiu pela concessão de liberdade provisória a ele, porém condicionando a sua soltura à prestação de fiança no valor de R$ 1.320. Por impossibilidade material de prestar essa fiança, ele permaneceu preso. E então a Defensoria Pública impetrou habeas corpus e a desembargadora Sônia Amaral, em plantão judicial, deferiu liminar concessiva de liberdade ao Jardiel. E na apreciação do mérito, o Ministério Público está pela confirmação dessa liminar e, consequentemente, concessão de ordem em favor do paciente. É como estou votando. Agradeço a Vossa Excelência, o Ministério Público. Ratifico o parecer. Sim, eu ratifico o parecer, não há nenhuma discussão acerca dessa questão. Agradeço a Vossa Excelência, doutora Lidiane. Com o relator, desembargador. Também voto com o relator, unanimidade, ordem concedida, confirmando a liminar. Não tem mais nada, graças a Deus. Gente, um grande abraço, um bom dia, doutor Lidiane, um grande abraço, prazer revê-la, tá? Um prazer contar com a sua presença.